Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui, @Guilherme_Lippert. A minha expectativa para esse episódio é aprender no detalhe como tirar mais to-dos do que eu venho estudando. Aqui, @João Vitor. E a minha expectativa para esse episódio é mostrar pro Gui que vale a pena renovar a assinatura da Reforge. Boa! Você consegue aplicar tudo aquilo que estuda? No episódio de hoje, João Vitor e Guilherme abordam diferentes formas de colocar em prática o conhecimento teórico. Quer melhorar a qualidade dos seus estudos? Escute agora no Roy Hunters. Hoje é mais um daqueles episódios, né, João, que a gente vai fazer só eu e Tutu e eu, nós quatro. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como transformar teoria na prática, né? Só pra galera que tá nos ouvindo aí entender por que eu puxei, por que a gente chegou nessa ideia aqui. Foi que eu tava falando sobre algumas das coisas que a gente estuda, né? Eu e o João, por acaso, a gente estuda não, né? Faz parte de uma comunidade chamada Reforge, que a gente estuda coisas similares ali. E a gente sabe que ali tem muita coisa prática, ou melhor, muita teoria que pode ser transformada em prática, mas que, pelo menos no meu caso, muitas vezes é difícil conseguir tornar aquilo palpável e replicável e trazer aquilo para, no nosso caso, uma rede de 3.000 pessoas, basicamente. Então, um conhecimento que às vezes se aplica mais num ou outro negócio. Como que eu pego essas teorias de um livro, de um curso como o Reforge, da faculdade que o cara viu, pego isso, concateno de uma boa forma, e aí talvez vai fazer referência com aquele episódio de anotações, né? Não é anotações, eu não lembro o nome agora. Documentação. Tipo documentação. Teve uma vez que a gente falou de estudar, que a gente fez recomendação de livro, então vai ser um recap sobre tudo isso, mas principalmente como que eu concateno isso de forma que outras pessoas consigam aplicar. Essa é a minha principal dor, e obviamente que isso também vai servir, provavelmente, pro cara poder anotar as coisas que ele estuda e conseguir ele mesmo aplicar no negócio dele, nos clientes dele, no dia a dia e na vida dele. Então, hoje eu vou fazer mais o papel de Denner, que é o cara que questiona, que vai atrás de alguém que realmente tá no detalhe aplicando, não que o Denner não aplique, mas o Denner tá em outros momentos, né, e ele serve como isso no Roy Hunters, e eu vou fazer um pouco mais esse papel hoje, porque eu vejo o João como uma baita referência nesse sentido. Vou assumir duas premissas aqui para a discussão inteira. Premissa 1, estudando um material que faz sentido para os desafios que você tem. Você fala, como é que você aprendeu na faculdade e coloca em prática? Sei lá, irmão, você aprende um monte de coisa que, assim, não vai colocar em prática, esquece. Então, eu tô assumindo que você tá estudando algo que, pelo menos na sua cabeça, na teoria, faz ou deveria fazer sentido pro que você quer executar, né? Pra prática que você quer executar. O cara sabe isso também. A gente pode entrar lá. Ok. E 2, eu tô assumindo que você não tem problemas de entender o conteúdo. Você tem problemas de transformar o conteúdo teórico em prática, mas, assim, você consegue absorver o conteúdo sem grandes dificuldades. Porque senão, como que você faz para entender mais do conteúdo? Aí dá um podcast só disso. Então, o conteúdo faz sentido pra você. 2, você conseguiu entender o conteúdo, a dificuldade é transformar aquele entendimento em aplicação prática. Beleza? Então as duas vocês possam assumir isso. Mas só pra entrar nesse primeiro ponto, como é que você sabe que faz sentido? Sendo bem pragmático, vamos falar que você tá lendo. Você vai ler aquilo e vai falar, isso aqui fala de temas que fazem sentido com a minha realidade, fala de um desafio similar ao desafio que eu tô vivendo, fala de um contexto similar ao contexto que eu tô. Então, se você sabe que fala de um desafio que é um desafio que você tem ou que espera ter em breve, aquilo vai fazer sentido pra você. Se aquilo fala de um contexto similar ao seu ou ao contexto que você vai entrar em breve, aquilo faz sentido pra você. Agora, se você não se enxerga lidando com aquela situação ou vivendo aquele contexto, provavelmente não faz sentido. É o tipo de coisa que você percebe rápido. Você consegue olhar e falar, isso aqui não faz sentido. O tema não tem ligação. Qual que é a pegadinha, porém? Se um desses 2 itens que eu falei for verdade, ou a dor que aquilo tá tentando resolver, o desafio que tá tentando resolver, for compatível com o seu, ou o contexto for compatível, provavelmente o conteúdo em si faz sentido pra você. Porque muita gente, às vezes, vai lá e fala, isso aqui tá falando de marketing digital, meu negócio é tradicional, então não faz sentido pra mim. Calma. Não é assim. Você precisa desenvolver uma capacidade de abstrair aquilo que você tá lendo. Então, fórmula de LTV. né? O que é o LTV? Ele é a soma da margem de contribuição que um cliente deixa em várias transações com você. Se for na aula do Denner, vai aparecer ARPU. Ah, mas meu negócio não tem ARPU. Porra, meu irmão, não importa. O que importa é você chegar na margem de contribuição. Ah, custo variável, mas eu não tenho CMV, porque eu vendo produto digital onde CMV não se aplica. Não importa. É receita menos custo variável. Isso vai te dar sua margem de contribuição. Se o custo variável tem CMV ou não, não importa, não faz diferença. É sempre entender, né, essa abstração de conceito, que é uma coisa que bloqueia muito, inclusive a capacidade de colocar a teoria em
em prática, muitas vezes é bloqueada pela abstração do conceito. Porque a pessoa fica assim, se eu não consigo aplicar 100% exatamente como eu vi, logo não faz sentido, logo não consigo aplicar. A maioria das pessoas faz essa associação. Se eu não consigo 100%, então é automaticamente zero. E às vezes é entender qual parte ali faz sentido. Um exemplo que eu tenho da própria Reforge, que a Reforge ensina, né, dentro de 2 programas dela diferentes, que é como que você pega o seu cliente atual e dentro do seu produto cria uma forma daquele cliente virar PQL, Product Qualified Lead, ok? Isso é um conceito que tá lá. Então eles explicam um conceito, não sei o quê, mas aí no conceito deles, eles aplicam, né, o conceito de SaaS, quando são SaaS Enterprise, que o cliente começa, compra lá sozinho, aí compra o time, e depois que o time que o cliente fez no self-checkout fica do tamanho grande bastante, você vai pegar aquilo e vai mandar um vendedor e falar com ele, porque agora o produto qualificou aquele como cliente com potencial para falar com o time comercial. Vamos dar um exemplo. Tipo assim, é como se fosse o Slack, que tu criou uma conta grátis, começou a usar, e aí tu bateu o limite de mensagem. Bateu o limite de mensagem, ali, recebe um marketing. Vai ter um vendedor. É, tipo isso. Okay. Então ele usa SaaS como exemplo e tamanho de conta como trigger. Putz, mas meu negócio não é SaaS, então o PQL não serve pra mim. Eu tava pensando como traduzir isso pra V4 já, né? Como que eu fiz no G4, por exemplo? Qual que é o ponto? Né? O que o PQL faz no fim do dia? Ele pega o seu produto e transforma o seu produto num filtro para ver quais os atuais usuários ou clientes fazem sentido em conversar com seu time de vendas para comprar outra coisa. Essa outra coisa pode ser desde um plano mais caro do mesmo produto até um produto completamente diferente. Cross-sell, upsell, expansão, meio que foda-se, né? Então, a abstração de conceito não é como que eu faço para identificar que o aumento do número de usuários de uma conta de um SaaS B2B significa que eu deveria falar com ele para vender uma conta mais cara. Não. É como que o produto atual permite que eu entenda que aquela pessoa está no momento correto de conversar com o time comercial para comprar uma nova oferta. A nova oferta do quê? Foda-se, alguma coisa que faz sentido. Você pensa no seu negócio. Então, no G4, por exemplo, nós reformulamos a nossa imersão para quando o cliente está lá dentro, ele assiste a imersão. Eu tenho triggers que fazem ele ver, faz sentido comprar esse novo produto. No caso do G4 Skills, que é o nosso SaaS educacional. Então tem todo um fluxo que durante o produto de imersão eu qualifico. João, mas por que você resolveu fazer isso? Porque o meu principal canal, né, os meus principais clientes do Skills, pela forma como nós desenhamos o G4, eram os alunos de imersão. Só que eu era aquela abordagem meio burra. Eu tratava o aluno de imersão como lead. E não é assim. Ele não é simplesmente um lead. Ele já é meu cliente. Então, eu não preciso fazer aquela abordagem de ficar pegando cada um e mandando e-mail marketing promocional, ficar ligando, mandando WhatsApp, que era o que a gente fez no começo. Não, como que eu qualifico quais desses alunos fazem sentido o time comercial entrar em contato? Ah, vou olhar no CRM, tamanho, não sei o que. Cara, mas não é só isso que importa. Eles já estão num produto, vou fazer o produto qualificar por mim. Então, nós ajustamos o speech da imersão para, em um dado momento, oferecer um trial para os alunos, e os alunos que tinham tamanho bastante já demonstraram interesse por meio do trial, falaram com o meu time comercial. Subi minha conversão de 7% para 15% do total de alunos da turma. A conversão de contatos foi muito maior, foi para quase 70%, a parada assim. Só que eu dobrei a conversão do total de alunos e eu reduzi o trabalho do meu time comercial, porque agora ele é muito mais assertivo. Pegando o conceito que quando você pega a aula teórica lá, ele tá falando de SaaS e expansão de contas bottom-up. O ponto, principal fator é como que você abstrai o conceito. O que ele está falando? Não é exatamente o que você leu, ou o que você viu, ouviu, ou estudou, whatever. Não é replicar a situação exata. É quais são os mecanismos por trás daquilo. Nesse caso como que eu faço o produto, o uso do produto pelo cliente, indicar que está na hora daquele cliente receber uma nova oportunidade para falar com o meu time comercial. Que no caso de vocês poderia também ser a forma que o cara usa o teu mix de produtos também. Isso também seria uma forma de qualificação através de produtos. Que nesse caso, né? Aqui nesse caso, desse jeito específico, como pelo menos eu entendi o que você falou, entraria quase naquela regra de lead scoring, né? Quando a gente fala do PQL, é o uso de um produto específico levantar a flag, não a interação com vários produtos. Mas Entendi. não que isso também possa ser um fator. Caso, é que daí no meu caso eu tô pensando já mais em jornada, talvez, do cliente dentro do teu mix de produtos, nesse caso. Então, o cara comprou a imersão, depois ele comprou talvez outro produto teu também estilo imersão, aí por causa dessa
essa combinação de 2 ou 3 produtos, vale a pena oferecer o skills pra ele. Mas Isso é poderia ser outra feito. coisa, É, né? outra coisa. Entendi. Mas o principal ponto ali é o cara, pelo que eu entendi, é o cara pegar os conceitos, os exemplos, o que é ensinado, exemplo nesse caso, o Reforge, e tentar traduzir ele mais em princípios. Exato, Tipo assim, ele não necessariamente... Mais do que princípio... É porque princípio às vezes é complicado, né? O princípio seria venda para quem já é seu cliente. Quais são os mecanismos por trás daquele exemplo? Por trás daquela estratégia? Mais do que replicar a estratégia ou entender o princípio fundamental, que nesse caso seria venda para quem já é seu cliente, quais são os mecanismos que fazem aquela estratégia funcionar? Exemplo, Black Friday. O que é fazer a Black Friday? Fazer a Black Friday é dar um super desconto na última sexta-feira de novembro. Qual que é o mecanismo? O mecanismo é desconto. Então você pode replicar desconto. Quando a gente pensa em e-commerce... qualquer época do ano. Pra qualquer época do ano. É só dar um motivo pra falar por que aquele desconto é especial naquela época e pronto, você tem uma nova Black Friday. Qual que é a questão, por exemplo, quando você pensa em e-commerce, né? O varejo. O varejo vive de 3 coisas. Marca, promoção e novidade. Black Friday entra no mecanismo de promoção. Mas, por que sempre bomba na troca de coleção o varejo de moda, né? Ou deveria bombar se você faz? Porque tem novidade, tem algo novo. Esse algo novo faz as pessoas quererem comprar. Então, não necessariamente você vai lançar aquele mesmo produto, aquele mesmo vestido, aquela mesma camiseta. Mas é sempre você ter uma novidade. O mecanismo é a novidade. Porque a novidade gera o desejo de pessoas comprarem. Então, falar, mas porra, isso é pro varejo que tem coleção de moda. Tá, mas você pode lançar uma nova feature no seu produto. E essa nova feature faz isso. Um curso online. Você pode lançar uma regravação do seu curso online. Isso gera uma novidade. E esse mecanismo de novidade, que é muito usado no varejo pelas novas coleções, vai aumentar o interesse das pessoas. Pô, não é a mesma coisa de antes, é algo novo, quero coisas novas, porque as pessoas gostam de coisas novas. No fim do dia é isso, qual que é o mecanismo por trás? Que é justamente a abstração. É não ficar preso ao exemplo exato, mas sim ao que está por trás daquilo, que eles querem dizer. Mas ainda não chega no nível tão profundo, são os conceitos fundamentais. Porque conceito fundamental tem poucos, essa é a verdade. Não existem tantos conceitos fundamentais assim. Agora, mecanismos de como esses conceitos fundamentais são colocados em prática, existem pra caralho. Legal. E aí, como é que eu consigo pegar, então, fazendo um pouco mais essa abstração, isso já é parte do processo, né? Mas fazendo um pouco mais essa abstração, como que o cara consegue colocar, nesse exemplo aí do produto, qualificar o seu cliente, né? Para um futuro upsell, cross-sell ou nova venda, como que o cara transforma e quais são as coisas mais práticas que ele deveria estar fazendo ao estudar para padronizar essas coisas para o negócio dele ou para os clientes dele? O exercício que eu mais gosto de fazer é o seguinte: sempre que você está estudando algo, eu gosto de marcar, né, highlights, mas eu gosto assim, quais são os insights que eu tive? Quais foram aquelas coisas, aqueles momentos que eu falei, então é isso que quer dizer? Anota todos. Então sempre que você estiver lendo e estudando, caralho, isso aqui é legal, mais do que simplesmente marcar, escreve o que você pensou para achar legal. Porque o que você achou legal não foi necessariamente as palavras, é sempre, o que aquelas palavras te fizeram pensar. Então escreve isso, é a primeira coisa. Eu sempre, quando eu tô lendo, eu tenho 3 grandes blocos, né? Tem os highlights, que é exatamente o que estava escrito e eu marquei. Eu tenho os insights, que é o que eu pensei lendo aquilo. E eu tenho o que fazer. Então você vai lá e pega uma listinha de, como que eu poderia testar se isso aqui realmente funciona? É uma linha, uma frase de um teste rápido. Você vai então depois pegar e tentar colocar aquele teste em prática. Então, report do 2º trimestre de resultados do Facebook, da Meta. Eu fui lá ali e eles estavam falando muito do resultado do ManyChat, de Messenger Ads, né? Como que isso tava bombando. Eu falei, então foi lá e escreveu. Basicamente o que tava escrito era o head de produtos do Facebook, VP de produtos, falando que viu um aumento nas conversões de 85% nos clientes, no case de um cliente que tava usando o Messenger Ads. Então, beleza, isso foi a palavra dita, highlight. Qual que foi o insight? Messenger Ads tá dando um resultado bom. Isso foi o insight. Teste. Vai falar, o que fazer com isso? Testar a campanha de anúncio usando o ManyChat. Agora, como que eu vou testar a campanha de anúncio usando o ManyChat? Sei lá, cara. Agora, mas você já tem um direcionamento. A aplicação prática, no primeiro momento, é um pouco de tentativa e erro. Até falar, deu resultado ou não deu. Às vezes você vai tentar e não vai funcionar. Isso é importante. Nem sempre você vai conseguir transformar a teoria em prática. Às vezes não faz sentido. Às vezes você não entendeu tão bem. Às vezes é aquilo do contexto, parecia que era um contexto similar e não é. Mas na hora que você fala, consegui colocar em prática, o que exatamente você fez para colocar em prática e ter resultado?
E é isso que você vai transformar num processo, ou numa rotina, ou num conhecimento pro seu negócio. Não é transformar a teoria que você estudou na teoria que você vai passar pra galera. Não. O que você vai passar pra um time, o que você vai transformar numa rotina, num playbook, foi a aplicação prática da teoria que você estudou. Mas viu como é que já teve filtro de as palavras ditas, pro insight que eu tive, pra ideia de texto que eu tive, pra execução que eu fiz daquela ideia, pra agora virar um playbook. Então tem várias camadas aí. Pô, João, mas não vai perder muita coisa no caminho? Vai, mas vai sobrar o que faz sentido. E aí você sempre pode deixar anexado lá da onde que a ideia originalmente veio, a teoria original, pra quem quiser ler. Mas o que você passa pra transformar num playbook que testou foi exatamente aquilo que você testou na prática, na sua vida de verdade. E não a teoria do livro. Porque a teoria do livro, é muito raro a transição ser 1 para 1. Acho que essa é a primeira coisa. É muito, quase impossível que seja a teoria se traduza para a prática no 1 para 1. Sempre vai ter um certo nível de adaptação. Sempre. O que você faz quando você pega a sua aplicação, faz o debriefing, né, e monta o playbook com base no que você aprendeu, foi já ter feito a adaptação. E essa adaptação sim é replicável. Porque senão, se você manda só a teoria original, cada pessoa, na hora que for aplicar, vai ter que fazer esse processo de abstrair, testar, adaptar e aí conseguir passar. Isso é um baita insight. E tem gente que é ruim, cara. A real, assim, tem gente que é ruim em fazer isso. As pessoas fazem velocidades diferentes. Às vezes, falta um background específico na pessoa que você tem pra conseguir fazer aquela transição. Que vamos falar a real, a gente tá lá testando o Reforge. Você já estudou uma caralhada de coisas antes, durante, depois? Talvez a pessoa para quem você foi lá, salvou a aula de PQL da Reforge e mandou, não estudou toda a base teórica que você teve e experiência prática que você tem, que te permitiu entender e abstrair aquilo. Porque tem coisa, irmão, que você não chega na aula de cálculo 4 da faculdade e cai lá e vai entender. Se você não fez cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico, entendeu aquilo lá, não adianta eu te dar a teoria de cálculo 4. Pode ser o melhor livro teórico do mundo. Esquece. Você tem que ter uma base prévia. E muitas vezes, quando você leva a teoria direto para as pessoas, principalmente no time, essas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade, tanto teórica quanto prática. Faz mais sentido para elas chegar no to-do, que talvez elas vão me ajudar a executar com base no que eu estudei. Já chegar adaptado para sua realidade, para o seu contexto, do que a teoria pura original. E assim, esse é um to-do que, para quem quiser sacar, eu tirei daqui. Está aqui os highlights dessa aula. Quem quiser assistir a aula tá aqui, blá 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 blá. Mas o insight que eu tirei, a prática que chegou é isso aqui, que se der certo, talvez a gente possa padronizar e virar um template, um processo agora. Um exemplo prático, né? Sempre que eu leio o resultado das empresas listadas em bolsa, eu pego todos os highlights, eu faço os meus insights, eu mando pro time inteiro o PDF marcado, PDF original marcado. Quais foram os insights que eu tive e sugiro, galera, acho que a gente deveria testar PDF isso. marcado isso. Que tu diz é highlightado? É, assim? o highlightado, exato, né? São as marcas lá. Porque esse conference call é aquilo que as empresas, pra quem não sabe, né? As empresas listadas em bolsa, todo trimestre apresentam os resultados e geralmente os maiores gestores da empresa, né? As pessoas com posições mais altas, comentam o resultado. O que aconteceu pro resultado ser aquele. Isso é um documento público. Eu pego esse documento, leio tudo, faço os highlights ali, mando pro time o PDF com os highlights. Junto com isso, eu mando, galera, legal, esse é o PDF com os highlights. Além disso, esses foram os insights que eu tive lendo. E mando a lista. E esses são os testes que eu queria que vocês fizessem. Ou às vezes eu mesmo pego e faço o teste, documento e passo pro time. Aliás, isso aqui foi um teste que eu fiz baseado nos insights que eu tive lendo. Esse é o resultado. Replique. Então o cara ele consegue pegar exatamente o teste já adaptado para minha realidade e passar isso para aplicar, e se ele quiser ele entende de onde que veio a ideia. Por exemplo, testar o ManyChat. O que o Facebook falou foi: Messenger Ads está funcionando. Ele não falou testa ManyChat. Não, ele falou Messenger Ads está funcionando bem. Olha esse case. Eu falei, pô, legal, então eu vou testar Messenger Ads. Como? Eu que escolhi achar o ManyChat, eu que escolhi testar uma campanha daquele jeito, com aquele tipo de oferta, não foi o Facebook. Era Messenger Ads especificamente ou era tipo assim... Não, Messenger Ads. Eles Messenger falaram Ads, eles falam. Messenger Ads, exato. Legal. Só que eles falaram Messenger no sentido de mensagem, não do Messenger do Facebook, né? Que Pode tem ser isso direct, também. pode ser mensagem, pode ser WhatsApp. Exato. Legal. Tipo, ninguém falou de WhatsApp lá, por exemplo. Mas talvez outra pessoa lendo falasse, pô, vou testar o WhatsApp.
Sim, é que o WhatsApp talvez não Muito chegue a um forte, número tão gritante assim, pensando no mundo, né? Que é mais Brasil. Mas legal. E aí, assim, eu tô pensando em adaptar isso. Essa é uma pauta, mais uma das vezes que a gente traz no Roy Hunters, a pauta consultoria, né? Consultoria pra alguém. Então, isso é bem consultoria pra mim, porque eu, na posição que eu tô hoje, uma posição similar ao do João aqui, de gestão, de alguma forma, né? Acaba que eu consigo ter ou tempo ou track record pra estudar certas coisas que, eventualmente, a galera não vai chegar lá, não vai estudar, não vai puxar essa frente. Então, serve pra eu conseguir fazer esse tipo de, não top-down, mas de pegar as informações da onde eu tô estudando, onde eu tô olhando e trazer pra galera aplicar. Você vai ensinar pro time o que importa, no caso, né? Exato, essa é a ideia. Então, por exemplo, assim, eu tô pensando aqui até... Eu gostei desse processo, faz bastante sentido. Eu faço, mais recentemente, tipo assim, eu pego um Reforge da vida pra galera entender, né? Normalmente o curso é o quê? Você tem um módulo, digamos assim, o curso de Python, o curso de Growth, o curso de Fundamentos de Marketing, né? Qualquer curso assim. Dentro desse curso você tem módulos, dentro dos módulos você tem aulas. Eu crio um Notion, curso, módulo, aula, vou anotando os highlights, as coisas importantes. O que eu não faço mesmo é exatamente esse detalhe do insight, eu escrevo do meu jeito, que é mais ou menos um híbrido aí de highlight com insight, mas eu gostei da ideia de pegar o bruto e decupar isso com o meu insight e jogar os to-dos, né? Então, dentro disso aqui que eu anotei que é legal, tem esse grande to-do aqui, né? As palavras exatas que eu uso aqui no meu Notion, que eu também uso o Notion, né, pra isso. Então, ó, se eu pego aqui o Notion... E tudo tem to-do ou não? Não necessariamente, né? Não, nem tudo tem to-do, cara. Eu penso nas aulas do Reforge E tem lá, coisas tem coisa que quase nenhuma, tem coisas que tem pouco... O número de insights também varia pra caramba. Não é tem uma média de... Não. Existe casos que tu tem um insight que é só tipo... Tá, isso aqui é legal, não tem exatamente um to-do. Mas é importante o cara saber. Tem, né? Tem bastante. Tem bastante isso, né? Eu fico pensando se tudo tem que ter um to-do, é tipo o avião que caiu, sempre tem que ter uma melhoria ou não necessariamente? Então, depende se foi novidade. Deixa eu pegar aqui o Conference Call do Facebook. Se eu entro no Conference Call aqui no histórico e abro, sei lá, do Facebook. Começa com os insights, então, por exemplo, tem o metaverso do Facebook será interoperable e criado em conjunto com outros players. Eles têm 7 grandes objetivos para 2002. Reels, Community Manager, E-Commerce, Ads, AI, Privacy, Metaverse. Competição aumentou e a pressão de competidor especial TikTok aumentou muito o foco em Reels. Então, putz, isso aqui são insights. Eles literalmente citam os caras? Eles citam TikTok, eles citaram. TikTok em específico eles citaram. Mas o que eles falaram foi, a gente vai focar, a competição tá aumentando, não sei o quê. Por exemplo, eu falei aqui, ó, sobre ads. Aqui eles falaram sobre as mudanças do iOS e regulação na Europa. Basicamente estão reconstruindo e construindo muita coisa para voltarem a terem mais precisão. Eles não falaram essas palavras. Isso foi uma leitura minha. Aí depois de tudo isso, né, eu tenho aqui o que fazer. Ajustar a porcentagem do investimento total de anúncios para algo próximo até maior do que o tempo que as pessoas passam no Reels. E eles falaram quanto tempo as pessoas ficam no Reels, que é 20% do tempo já é Reels, 50% é vídeo. Então eles me deram isso... Tipo, talvez o teu insight foi tipo assim, já que as pessoas passam 20% do tempo do Reels, eu deveria ter algo tipo 20% da minha verba em Reels. Exato. Aí eu falei, o que fazer? Ajustar a porcentagem de investimento total de anúncios para algo próximo do Reels. Então vamos lá. Vamos testar melhor o Reels. Eles falaram, ó, as pessoas já passam 20% do tempo no Reels, 50% do tempo em vídeos. Insight, literalmente. 20% do tempo das pessoas no Instagram já é dedicado a Reels. Reels tira um pouco de tempo de tela de outras partes do apps, mas soma no geral. Querem investir ainda mais nisso. Isso foi o insight. Investir. O que fazer? Ajustar a porcentagem de investimento total de anúncios para algo próximo ou até maior do que o tempo que as pessoas passam no Reels. Em resumo, Reels deveria ser próximo até mais do que a alocação de budget de anúncio do negócio. Tá aqui. Isso foi o que fazer. Então eu tenho lá, criar mais Reels de vídeo de modo geral. Isso foi o, cara, to-do meu. Testar anúncios click to message. Isso foi um to-do meu. Testar automações de mensagem. Foi um to-do que eu coloquei. Estudar o impacto das recomendações de AI no feed e como surfar isso. Então eu tenho aqui uma caralhada de highlight. Tá aqui no final, né? Porque tem o PDF também. Eu tenho o TLDR aqui, que são os insights que eu tive. Que eu tenho a listinha do que fazer. E geralmente um é menor que o outro. Eu tenho mais highlights do que insights e eu tenho mais insights do que to-dos. Normalmente é isso que acontece. É que o highlight é muito a parte do conteúdo que você falou. Isso Exato. aqui é e relevante. às vezes você juntou 3, 4 partes de conteúdo pra ter um insight. E sei lá. E tem insight que não tem o que fazer. Tem insight que você vai lá, por exemplo, eu leio o resultado da Apple. A Apple falando de healthcare.
estão colocando muita energia em health e tal, não sei o quê. Pô, me gerou uns insights de, pô, é um mercado que eles estão focando, não sei o quê. O que eu vou fazer com isso? Eu sou empresa de educação. Foda-se. Tipo, foda-se, não tem to-do pra mim nisso. Legal. É só, eles estão focando em nesse saúde. exemplo, talvez meio idiota, mas sei lá, se o cara descobre que é 20% do tempo é no Reels, mas ele não faz anúncios no Instagram... É um insight importante, porque talvez no futuro ele queira fazer anúncio no Instagram e vai fazer Reels. Ou ele produz conteúdo orgânico, ele vai produzir mais Reels, então. Foi um pouco do que a gente fez. Não vai ter tudo. A gente não leu essa fita aí especificamente. Não sei se alguém teve esse insight dessa forma, provavelmente não. Mas a gente, por experiência, pelo que a gente tava vendo ali, pelos números que a gente tava sacando dentro do nosso Instagram, a gente voltou a falar, pô, Reels tá bombando demais. Eu mandei pra você e pro Max isso, hein? Não, eu tô ligado, mas eu digo no marketing, eu não sei se a galera leu isso. Só sei que começou a surgir mais essa discussão. Daí deve ter sido isso então. Eu não sabia que tinha mandado pro Max. Eu lembro, eu recebi. Entretanto, tipo, a galera começou a falar mais disso. Começou a falar, o Reels tá funcionando melhor, a galera tá usando mais, o João tá usando mais. Okay. Foi por conta dessa fita aí, isso é bem legal. Mas é isso, vamos lá. Meu processo sempre é muito parecido, consome o conteúdo, marca as partes exatamente do conteúdo que fizeram mais sentido. Inclusive é por isso que eu gosto mais de ler do que ver vídeo ou ouvir podcast, porque é muito ruim marcar em vídeo ou podcast. Tem até, pra podcast já tem ferramenta, tem uma que eu testei, mas eu não curti. Pode ser porque eu não soube usar, mas eu gosto de ler. Como é que é essa ferramenta? Tem gente que tira print da minutagem, né? Mas essa ferramenta, ela faz o transcript, só que na verdade ele faz um corte de áudio no Spotify e no iTunes. Na verdade você ouve por lá, né? Ele agrega dos lugares pra você ouvir por lá. Uma coisa que eu já ouvi falar, um cara uma vez falou que era tipo assim, tipo hyperlearning, que é tipo pegar um podcast e tu quer ouvir um podcast tipo Digital Marketer ou tipo Roy Hunters mais técnico que nem esse aqui, e o cara vai sentar e vai focar nisso. Eu gosto muito de... Um dos meus problemas com podcast ou com toda essa teoria de otimizar o tempo de aprendizado... É que você não anota, né, velho? É uma merda. Você não presta atenção. Exatamente. Tipo, você não presta atenção. Tipo assim, eu vou ouvir um podcast no Uber, sim, daí vai dizer que você nunca dormiu no Uber ouvindo um podcast. Eu gosto muito disso, né? Depois eu vou pegar a ferramenta e a gente coloca até nos comentários. Eu gosto muito de podcast, audiolivro, não sei o que, para 2 cenários. 3. Saber se eu quero me aprofundar no assunto. Pra isso eu acho legal. E aqui isso é específico, tá, galera? Eu tô falando isso no contexto de que eu não estou totalmente parado e focado. Já teve algumas vezes que eu parei, sentei pra ouvir o podcast e fazer anotação. Eu tô falando assim, tô otimizando o tempo, né? Tô fazendo uma coisa e isso. Dirigindo, lavando louça, na academia, whatever, tá? Você não tá só fazendo aquilo. Eu gosto muito em 3 cenários, tá? Quero saber se eu me interesso no tema. Porque aí se eu não me interesso numa coisa eu olho a outra, se eu não quero olhar a outra eu olho... E aí meio que foda-se. Relembrar. Então, putz, é um conceito que eu já conheço e tal. Eu já li High Output Management, então vou ouvir de novo porque eu li faz 3 anos. Exato. Só pra relembrar um tema que eu já conheço ou já entendo. Às vezes relembrar não é a palavra certa, né? Putz, eu já domino o tema, tô só dando ali uma polida, uma coisa pontual. Ou, no meu caso em específico, quando não é técnico. Porque João, tenho dificuldade de ler coisas não técnicas. É muito difícil um livro não técnico me prender. Flow. Eu não consigo ficar prestando atenção. Tipo, tu diz que tu ouve, nesse caso, o podcast do Flow é legal. Um livro, sei lá, biografia do David Grohl, né? Que é legal pra caramba. David Grohl é o vocalista do Foo Fighters, ele foi baterista do Nirvana e não sei o quê. Mas lê isso. A biografia dele chama The Storyteller. É sensacional, é muito boa. Eu não consigo ler, mas eu consigo ouvir. Entendi. Porque aí eu vou ouvir fazendo uma bike, eu vou ouvir caminhando, e aí, vou ouvir num voo. Acho que $1 Trillion Coach eu ouvi também, e aí é mais de boa, assim. Mas aí vai. Esse terceiro caso é uma coisa muito específica minha. Mas os 2 primeiros, eu recomendo pra todo mundo. Você precisa aprender aquilo a fundo, na boa. Não faz em paralelo, porque você não vai colocar a atenção necessária pra realmente absorver. Não vai, esquece. Uma dica que o Denner me deu, eu tentei fazer e não funcionou, é tipo assim, mano, vai pra academia e bota o Reforge na esteira. Daí eu falei, caralho, não talvez pra rever uma aula que você já viu, funcione. Não, total. Mas, assim, pra eu ver e fazer bookmark no celular, é impossível, tá ligado? Não tem como. E aí, você teve uma puta ideia, não sei o que lá, mas tá... no meio do bagulho ali. Cara, você não vai fazer nada. Agora, assistir um seriado, por exemplo, Super Pumped lá da Uber. Eu faço o bike e assisto. Porque é legal, porque eu não preciso prestar atenção. E também não é um negócio que você vai tirar, talvez, o insight, né? Pra mim, um Reforge da vida, uma plataforma de estudo, é o que hoje eu venho fazendo, que é... Vou sentar, eu tenho a hora na agenda e eu vou ter Reforge de um lado, Notion do outro, e eu vou estar ouvindo ali, e como eu tô focado é 1.75, tô ouvindo, insight, pausa, anota. Eu vejo que assim,
o primeiro passo, se eu fosse pra falar, pra conseguir transformar a teoria em prática, é estudar de maneira intencional. Você escolheu temas e fontes que fazem sentido pra você, e a gente já falou sobre como fazer isso, e está naquele momento, seu foco é entender o máximo possível e você quer tirar coisas que você vai levar pra prática. Às vezes você não vai conseguir. Vão existir vários momentos que você vai estudar aquilo super focado, vai até ter insights, mas vai falar, não consegui pensar em nada pra levar pra minha realidade. E tudo bem. Agora, onde que você acha que é mais provável que você vai conseguir tirar coisas pra sua realidade? Quando você assiste ou lê ou consome o conteúdo focado em tirar insights e transformar aquilo em testes e ações práticas, ou quando você tá lá correndo na academia na esteira e colocou o podcast, às vezes você não tá nem prestando atenção, você tá tão cansado que você fez musculação antes do aeróbico que foda-se. Não dá. Probabilidade aqui. Onde você acha que é mais provável? Com certeza no focado. Só que ao mesmo tempo, é aquilo. Às vezes não vai adiantar porra nenhuma, às vezes você não vai conseguir. E no dor que o específico que você falou, levar pras 3.000 pessoas, minha leitura, você não leva a teoria original. Você já leva aquilo mastigado, adaptado. Não é nem o to-do. Você pode levar só o to-do? Pode. Às vezes eu faço isso, mas quando você quer transmitir o conhecimento mesmo, você leva já ele mastigado e adaptado pra sua realidade. Porque o to-do seria, assim, por não exemplo... é o to-do, é tipo assim, é depois do to-do, com o done, resultado e processo e agora como novo. que faz isso? Exato. Perfeito, eu entendi. Mas você pode levar só o to-do, falar, galera, eu acho que vale a pena testar isso aqui. É que eu digo assim, às vezes, por exemplo, eu não executo, né? Eu não tô mais na linha de frente, então talvez eu não consiga pegar alguma coisa do Reforge naquele momento, ou do que eu estiver estudando, e eu ir lá na campanha fazer, porque eu nem tenho mais esse acesso, basicamente. Mas eu vou lá, pego, faço a digestão daquele conteúdo no claro to-do que tem que ser feito. Ó, a gente vai testar a ManyChat monta o plano desse jeito, vamos pegar uma parte da verba, vamos fazer isso aqui, dou um DRI, o cara vai fazer e vai me trazer o resultado. A gente vai ver, foi bom ou não foi, playbook aqui, vamos inserir pra esse tipo de projeto e tal. Esse foi um insight que eu tirei. Isso faz bastante sentido. Pra caminhar pro final, esse estudar intencionalmente eu acredito que é o principal aspecto, velho. E vou dar um exemplo. Dentro da plataforma do Reforge, e aqui a gente tá citando os caras muito, né? Mas é porque... Patrocina nós. Patrocina nós. Eles, bom, tudo não gringo, vão, né? Eles não vão patrocinar. Mas, tipo assim, na plataforma do Reforge tem um negócio que eu até citei aqui, que é Bookmarks. É bem legal na plataforma que você tem o vídeo ali, o vídeo tem 10 minutos, você tá assistindo, você pode apertar Enter e ele salva aquele segundo, você pode fazer uma anotação, né? E aí você vai fazendo isso e você, destrincha o vídeo com aqueles insights. Isso é legal. Mas no framework que o João nos passou aqui agora, isso é só a primeira parte, né? Porque às vezes você faz o bookmark ali, é como se esse bookmark é como se fosse um print daquele segundo do vídeo. Então ali você vai anotar o que você teve de highlight naquilo ali e posteriormente você deveria pegar aquilo, fazer o seu insight e posteriormente fazer o to-do. E aí, olha só como foi legal, porque depois que eu mudei o meu processo... Não sei nem se você sabe, tá? Mas geralmente o texto abaixo do vídeo do Reforge é uma decupagem, né? Você não precisa nem ficar pausando o vídeo lá. É por isso que eu gosto mais de ler, inclusive. Eu leio mais rápido, né? Você lê ele, né? Eu boto fé, isso é legal, isso é um outro insight legal. Qual que é o ponto, né? O ponto é que eu gosto de ouvir pela entonação, tá ligado? Tipo, pelo jeito que o cara fala sobre aquilo, às vezes eu consigo pegar umas coisas que, tipo... legal. Isso aqui é mais importante do que num texto que é meio plain text. Tá legal. Anyway, é uma coisa minha. O grande ponto ali foi que quando eu mudei o meu processo pra ser, tipo assim, não, eu vou sentar agora, eu não vou mais ouvir só ir salvando e dizendo o que eu achei legal. Não, eu vou ouvir e sempre que eu, pegar qualquer coisa interessante, eu vou salvar ou um print daquela imagem, que eles têm muitos frameworks, sim, ou o texto, e eu vou anotar o que eu saquei daquilo ali. Esse foi o jeito que eu cheguei mais ou menos do que você faz, do meu jeito de estudar. Com isso, teve um insight mega idiota, mega simples, mega básico pra gente, que era tipo assim, um insight pra vocês talvez seja legal. Growth, quanto mais você cresce uma empresa, obviamente mais recursos você tem, e esses recursos, eles são vários. E os dois principais são recursos de capital, que são recursos monetários, você vai ter mais dinheiro pra fazer mais coisas, bem óbvio. E o segundo, não tão óbvio, é pessoas. Por quê? Porque pessoas querem estar em empresas que crescem porque elas podem crescer, e empresas que crescem são conhecidas por terem boas pessoas, e boas pessoas querem estar do lado de boas pessoas. E isso faz com que, por tu ter boas pessoas, tu consiga ter mais growth, que traz mais boas pessoas, que traz mais growth e vira um loop de crescimento. Eu falei, puta, super idiota, mas faz total sentido. Escrevi esse insight e mandei pro meu cara de people. Falei, cara, isso aqui é uma coisa que você tinha que usar mais como comunicação pra trazer mais talentos. Já transformou num to-do pra pessoa fazer. Isso é uma coisa que
pelo menos pra mim, e falando como mentor também no G4, nas imersões, quanto mais rápido for essa transição de estudo pra prática, maior a chance de você conseguir ter sucesso. Às vezes, você realmente precisa dormir, pensar naquilo e refletir. Mas via de regra, se na hora você já faz um insight, já escreve qual que é o to-do, você consegue tirar mais to-dos. É mais fácil tirar to-dos na hora do que depois. Total. E aí, pô, e a aplicação, Muito João? total. Também, quanto mais rápido você sair executando, melhor. Mas pelo menos isso, pra conseguir tirar os to-dos, a minha recomendação seria que terminou o estudo ou durante o estudo, já vai pôr nos to-dos. Não espera, putz, é legal. Amanhã eu vou voltar aqui e vejo coisas. Não, vai fazendo o mais real time possível. Porque uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Você não se lembra do que aconteceu. Você se lembra de uma interpretação do que aconteceu. Então, a não ser que você tenha uma memória fotográfica ou aquelas paradas. Que a maioria não tem? Você não vai lembrar exatamente do que você estudou. Você já vai lembrar de uma interpretação do que você estudou. Aí você tá tentando tirar um to-do de uma interpretação do que você estudou e provavelmente estudou mal, porque a maioria das pessoas estuda mal, não faz um estudo intencional. Pô, mano, a chance de dar certo é bem baixa, assim. Total. Eu até tava ouvindo, esse aí eu tava ouvindo porque é um livro um pouquinho mais conceitual, né? Que é The Almanac of Naval Ravikant, exatamente. Um dos capítulos do livro acho que é Learn to Love to Read, né? Que é Aprenda a Amar a Ler. E aí o primeiro insight óbvio é que você leia tem o que você ama até você amar ler. Mas ao mesmo tempo ele fala sobre, tipo assim, no caso da leitura, é de você não ter pressa. Que é uma coisa muito contrária ao que eu vinha fazendo, porque eu tive uma vibe muito de, cara, preciso aprender logo. E aí eu fui pra um lado leitura dinâmica do bagulho. De pegar a caneta, tá ligado? E ficar lendo assim, forçando pra ir mais rápido e pá. E tipo, não é essa graça, ele fala, né? qualquer livro que pode ser lido rapidamente não vale a pena ser lido. Isso vai ser muito bom, verdade. E é só porque eu falei disso, né? Desculpa, voltando no aspecto do Reforge, é que tipo assim, quando tu faz um estudo intencional, um Reforge da vida, ele tem o curso inteiro, tem, sei lá, dependendo do curso, 10, 13, 20 horas. Então os cursos são uns 40 até. Tem curso de 40 horas, beleza. Mas tipo assim, não são 40 horas que você vai levar. Você vai pegar aquela porra, se você fizer um estudo intencional, esse daí do Insight que eu tirei, do Growth, não sei o quê, eram 2 vídeos disso. Nem 20 minutos dava, que tu fazendo isso, tu gasta 2 horas, 1 hora estudando aquilo. Eu acho que tudo bem, porque tu gera um puta insight. É tipo, você não ganha o objetivo, não é acabar rápido. Não é ler rápido. Exato. Você não ganha pontos porque você lê o livro mais rápido que o colega, não. Você ganha pontos porque você aprendeu mais, tirou mais insights e transformou o insight em prática. Também não adianta porra nenhuma. Então quer dizer que em vez de ler um livro por semana, é ler um livro por ano. Pode ser, desde que você consiga tirar mais insights e fazer mais prática do que ler um livro por ano. Né? A velocidade que importa é a velocidade em que você realmente absorve o conhecimento e transforma o conhecimento em prática. A velocidade em que você estuda, ninguém se importa. Mas, normalmente, estudar de forma intencional, prestando atenção e tomando notas, quer dizer que você vai levar mais tempo e não menos tempo. Tudo pra mim acelerado, em termos de estudo, eu só faço pra coisas que eu já conheço e já entendo bem. Só. Assim, nunca acelero nada que é novo pra mim. Nem, vídeo no YouTube, cara, nada. Se é novo pra mim, velocidade normal, prestando atenção, tomando notas, dando pausa, voltando. Tipo, uma coisa que eu acho muito bizarro, a galera que eu conheço não consegue mais assistir um vídeo em velocidade 1, por exemplo. Não consegue, não tem essa capacidade mais. Porra, irmão, você tem um probleminha. Tem muito a ver com... Eu acredito que aí a gente vai entrar na filosofia e nunca mais vai acabar, mas eu acho que tem muito a ver com toda a vibe que tá se criando na internet de shorts, reels, TikTok, dopamina... Não tem mais paciência, né? Tipo assim, não tem paciência, não tem mais expande atenção. Eu só acelero qualquer coisa porque eu vejo que me ajuda a focar quando eu estou com o vídeo um pouco mais acelerado. Pelo menos é a minha... Te obriga a prestar atenção, porque senão você não consegue entender, né? Porque se eu vejo em uma vez e o cara está falando assim sobre o aprendizado... Porra, velho, eu já viajei, tá ligado? Já tô pensando em outra coisa. Então, eu coloco em 1.2.5.75 em inglês, que é o caso do Reforge, que eu entendo, e, cara, 7 segundos, pausa. Anota, peraí, volta. Que na Reforge em específico você ainda tem um problema lá, que você tem alguns vídeos que são pessoas falando mesmo, tipo uma aula ao vivo, e você tem alguns que são narrador. O narrador fala devagar pra caralho. Aí beleza, esses daí eu vou... É 2 e tal, mas é porque é o narrador falando bem devagar. Agora, por exemplo, as aulas ao vivo, você nem tem opção de fazer isso, né? Primeiro você não pode acelerar. Não tem como. E geralmente não vale a pena, mas assim... Não, é que ao vivo é mais... Tu tá na interação, né? Mas mesmo quando tu pega a gravação... A gravação do ao vivo outra fita, é outro difícil, caso, é bem difícil. Mas se é pra fechar, então vamos fazer um framework básico aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, escolha
leituras ou estudos que sejam condizentes com seus desafios e o seu contexto. Se for condizente com pelo menos um dos dois, você vai lá e estuda. Se não condizer com nenhum dos dois, pula. Vai pra outra coisa, a não ser que, sei lá, cara, você quer, tipo, estudar culinária, eu acho legal. Não tem nada a ver com o meu trabalho, eu gosto. Mas vamos falar aqui, estudo para o trabalho, tá? Pra dar resultado no trabalho. Tem que ser condizente com pelo menos um dos dois. Seu desafio ou seu contexto. Idealmente, com os dois. Dado isso, estude de forma intencional. O objetivo não é estudar rápido, não é terminar de estudar o mais rápido possível. É tirar o máximo possível de insights e to-dos, tarefas, ações práticas que você imagina que podem ser feitas com aquilo. O que é um insight? E nesse caso o ganho tá na consistência e não na velocidade, né? Isso é óbvio, mas é difícil de botar na mente às vezes. E aqui tem uma questão. O que é um insight? O insight não é o highlight, não é a marcação do que outra pessoa disse, é o que você entendeu. Às vezes, você precisa pegar vários trechos, highlights, marcações daquilo que você estudou para virar um único insight que você teve. Então, provavelmente você vai ter, pensando num texto, várias marcações ou highlights, mais marcações e highlights do que insights. E o que é o to-do? É aquilo que você imaginou que é possível colocar em prática com base nos insights que você teve ao estudar. Então, você tem menos insights do que highlights e você tem menos to-dos do que insights. Quanto mais rápido for o processo de transformar highlight em insight, insight em to-do, maior a chance de sair algo útil. Então, o estudo é no tempo necessário para estudar. O insight é o mais rápido possível durante o estudo. E o to-do também é o mais rápido possível durante o insight. Se assim que você teve um insight, você já anota e fala, cara, isso aqui me deu uma ideia de teste, já anota a ideia do teste. Porque senão você perde depois. E se você não vai fazer esse teste, como é o meu caso, já passa pra alguém. Nesse meu exemplo ali foi na hora, assim. Foi print e to-do, minha sugestão. E o cara voltou 3, 4 dias depois e falou, cara, muito foda esse insight, apliquei aqui em tal lugar. E assim, normalmente você pode estudar de novo, você pode ler de novo, assistir de novo, ouvir de novo. Então tudo bem, a primeira vez que você estudou, você não ter os melhores insights ou o to-do mais bem escrito do mundo. Volta depois e dá uma limpada, uma polida ali, mas cara, seja rápido nisso. Por fim, eu diria que os 2 grandes pontos finais aqui, né? Passar pro time. Minha sugestão quase sempre é passa as coisas já mastigadas. Lembra, tem todo um processo de estudar, entender, ter insights, pensar num teste, executar o teste para entender como que aquilo se aplica na sua realidade, no seu contexto, porque você pega o mecanismo por trás da teoria para transformar na sua prática, no seu contexto, na sua realidade. Passa os aprendizados dessa etapa pro resto do time. Show, mas por que eu não passo direto o texto original? Porque senão cada pessoa do time vai ter que fazer todo esse processo que você já fez. É ineficiente, às vezes é impossível. Por isso que existem padres, né? Senão só a Bíblia bastava. Senão não existiriam as igrejas. É mais ou menos, nunca tinha pesado eles, mas é mais ou menos por aí. Que fala isso. A ideia é mais ou menos essa. Pensa, se você manda a teoria direto, todo mundo vai ter que fazer o mesmo processo que você fez. E às vezes as pessoas não são capazes, elas não tiveram a mesma experiência teórica e prática que você para conseguir absorver aquilo. E por fim, entenda que nem todo estudo vai se transformar em prática. E tudo bem. Agora, se quase nenhum estudo seu tivesse transformando em prática... provavelmente você errou na primeira parte. Exatamente. Ou você é ruim de abstrair, mas aí é difícil de te ajudar. Não é? Um pouco de tentativa e erro. Deve ter algum curso, sei lá, joga no Google. Como ser melhor em abstrair. Ou como aprenda a fazer abstração melhor. Eu acho que a galera já morreu nos primeiros 2 pontos. A maioria, assim, do que eu conheço das pessoas, já morreu em escolher... Já morreu no passo 0, que é estar estudando, que essa é a verdade, né? Aí, quando estuda, às vezes estuda uns bagulho estranho, daí o resto é 1%, sabe? Não, e aí que a galera tem muito isso. Então... E aí vai ter uma gente, não, mas eu aprendo pra caramba com podcast enquanto eu faço academia. Tá. Show. Quais foram as últimas 5 coisas novas, realmente novas, que você aprendeu e colocou em prática ouvindo podcast na academia? Que não eram temas que você já tinha estudado antes ou vivido antes. Você aprendeu do zero de verdade. Assim, você nunca tinha tocado naquela porra. Eu não sei. Cara, é difícil. Fora a intencionalidade do bagulho também, né? Você tá na academia, você vai fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Foca provavelmente na academia, bota não uma tá colocando tanta força no treino. Foca no treino, que eu não treino, mas eu acho que é mais interessante assim. Cara, é foda. É isso. Mas eu acredito que, cara, saiu muito melhor do que encomendado, pelo menos pra mim. E acredito que se gerou insight pra mim, vai gerar insight pra mais pessoas. E qual era o nome que a gente tinha pensado mesmo? Transformando a teoria em prática, ou como transformar a teoria em prática. Um dos 2. Transformando a teoria em prática é menor. Boa.
É a mesma coisa, na real. Escolham, qualquer um dos dois tá funcionando. É, whatever. Vejam aí se funciona mais pergunta ou afirmação. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.